gravar. E, novamente, para os convidados aí, colocar @ nome para constar na presença, né? Então, vou falar aqui, o professor Valdir, ele se formou na Universidade Federal da Paraíba, né? E fez um mestrado lá também, e o doutorado no Centro Prazer de Pesquisas Físicas. Eu não sabia desse, viu, professor? Também, eu fiz também meu doutorado lá também. Muito bom, foi? Né? Foi. E ele é professor titulado da Universidade Federal da Paraíba e é pesquisador nível 1A do CNPq. Então, nós vamos hoje, né? Quem foi seu orientador lá, professor Valdir, lá no CBPF? Jean Biagi, Juan José Jean Biagi. O Jean Biagi. Grande Jean Biagi. Foi o mesmo do Carlos Alberto, né? Foi não, o Carlos Alberto foi a Lael. Foi a Lael, tá certo. O Jean Biagi é da regularização dimensional. Dimensional, exatamente. Era gente boa, viu? Era ótimo ele, muito bom. Pois o professor vai falar sobre alguns resultados no contexto da Rainbow Gravity. Não sei se é assim mesmo em inglês, meio Rainbow Gravity, isso. Bom, então eu agradeço aí, Valdir, pela presença, né? E novamente aí, passo a sua palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço o convite, né? Formulado por Célio, né? E naturalmente com o apoio de toda a comissão organizadora. E é um prazer estar com vocês. Eu quero parabenizar também a comissão por essa ideia de organizar um evento, né? Muito vivo, muito dinâmico, e é muito importante a gente ter esse tipo de atividade. Bom, eu vou falar sobre Rainbow Gravity. Em termos de resultado, eu não vou apresentar muita coisa, né? Eu resolvi fazer algo mesclado entre uma palestra propriamente dita, um colóquio e apresentação de resultados, né? Porque eu imagino que tenha vários estudantes, inclusive da graduação, e eu acho que para eles é muito importante que a gente apresente uma linha de pesquisa e com a motivação para que eles eventualmente possam, né, seguir por esse caminho. E então a gente tem que colocar um pouco de, né, uma parte colóquio e uma parte comunicação propriamente dita dos resultados, né? Bom, eu vou começar falando da motivação, né? Até onde né, o que levou à formulação da Rainbow Gravity, né? Que é recente, né? Um grupo de físicos, né? Smolin, Maguejo e Amelino Camélia. Inclusive, um dos autores desse trabalho, vou apresentar os resultados de um trabalho que nós publicamos recentemente, né? Em dezembro. E um dos autores, ele fez o doutorado com Amelino Camélia, né? Giovanni Amelino Camélia, que é um especialista né? Trabalha nessa área, tem vários trabalhos, reviews muito bons, muito interessantes, né? Então, eu vou começar, na realidade, recortando alguns trechos de um review que ele escreveu, Amelino, né? Amelino Camélia, para o Living Reviews of Relativity, cujo título é Quantum Spacetime Phenomenology. É muito interessante esse artigo, né? Bom, e ele começa falando que os dois pilares, né, das leis fundamentais na atualidade são a mecânica quântica, com a relatividade especial, né? Quer dizer, a mecânica quântica relativística e a teoria quântica de campos, né? A teoria relativística, teoria quântica de campos, e a relatividade geral. Esses dois pilares, na realidade, eles não dialogam entre si, né? Então, a teoria quântica de campos, ela despreza os efeitos gravitacionais, né? Existe alguma tentativa de formulação, né, no espaço curvo de uma teoria efetiva, né? Mas que, na realidade,
não é uma teoria que incorpora a dinâmica do campo gravitacional como deveria, né? E, por outro lado, a relatividade geral, né, do outro lado, né, que é uma teoria completamente clássica, ela despreza todos os efeitos possíveis de natureza quântica, né? Então, um objeto muito extenso, por exemplo, como os planetas, o Sol, quer dizer, a gente não precisa usar, né, as leis da mecânica quântica para descrever de maneira precisa, né, o movimento planetário, por exemplo, né? A gente não precisa desse cenário, né? Não precisa disso, é completamente dispensável. Bom, na realidade, quando a gente tem, por exemplo, partículas com energias da ordem de 10 a 12 eletronvolts, né, bem menor do que a energia de Planck, tudo funciona muito bem, a gente tem uma previsão perfeita, né? Mas a gente pode imaginar isso do ponto de vista da relatividade, da teoria quântica de campos, né? Mecânica quântica relativista e teoria quântica de campos. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, colisão de partículas com energias bem mais altas. Claro que a gente não tem como realizar experimentalmente isso, né? No momento, e eu não sei se em algum tempo, em algum momento a gente vai ter, né? A não ser em fenômenos astrofísicos, talvez. De 10 a 8 eletronvolts, né? que é a escala de Planck, né? Ou de 10 a 30, superior à escala de Planck, né? Então, nesse caso, 10 a 30, por exemplo, a interação gravitacional, diferentemente do caso do movimento planetário, ela tem que levar em conta necessariamente os efeitos quânticos, porque os efeitos quânticos são importantes numa escala de energia ou de comprimento de 10 a menos 37 metros, por exemplo, né? E, então, como resolver essa questão, como fazer essa combinação, né, da mecânica quântica e da teoria da relatividade? Bom, não existe uma proposta ainda consistente, né? Existem várias propostas, tentativa, loop quantum gravity, string, etc., né? Que não é um caso a gente mencionar. Então, como a gente resolver esse problema? Bom, eu vou voltar um pouco ao início do século passado, quando Planck, né, resolveu o problema o paradoxo, né, da radiação do corpo negro, e para isso ele introduziu, né, uma constante, né, constante de Planck, né? Com essa constante, que é quântica, a constante gravitacional de Newton, que é a gravitação, e a velocidade da luz, a relatividade especial, a gente, na realidade, pode construir um comprimento, não é? Chamado comprimento de Planck, né? Combinando essas três constantes, H cortado, G sobre C ao cubo, a raiz disso, que é 10 a menos 35 metros, e isso é um comprimento, né? É um comprimento. Mas isso pode ser uma escala de comprimento? Bom, 5 anos depois que Planck introduziu essa constante, e naturalmente, né, foi possível construir esse comprimento, não vou falar de escala, não é? Uma objeção foi colocada, né, através da teoria da relatividade especial, né, que diz que, né, os comprimentos medidos dependem do observador inercial, né? Eles dialogam entre si, eles dizem que comprimentos eles estão medindo, mas esse comprimento vai depender do observador inercial. Bom, então, isso é impeditivo para que seja pensada uma escala de energia, ou de comprimento, que equivale, não é? Porque o comprimento é o inverso da energia
de Planck, né? Uma escala de comprimento, mas vamos falar no comprimento propriamente dito, né? Então, Está passando mal aqui. Está ouvindo, não? Professor, parece que o senhor não está passando os slides. Não, porque eu estou conversando, ainda estou na introdução, ainda não fui para os slides, não. Tá? Ok. Estou na introdução. Bom, então, a questão que se coloca é, as leis da física, né, envolve uma velocidade, uma escala da velocidade, né? E também um comprimento fundamental. Um comprimento... Estão ouvindo? Tchau. A gente está com o computador. O comprimento de Planck, né? Então, essa... Professor, ficou mudo aí o microfone. Ficou mudo. Professor, pode ativar seu som aí de novo, professor? Por favor. Foi tu que desativou todos, foi, Renan? Eu desativei e pedi que o pessoal coisasse. Tá falando coisa aí? É só tu procurar aqui nos participantes, Renan, aí desligar o só de um quando acontecer isso, achando que é mais fácil quando acontecer esse problema. Eu vi aqui e aí desliguei quem era. O pessoal liga sem querer, né? Pronto. Aí você pode desligar individualmente. Pronto, professor? Está me ouvindo? Está desligado o microfone. Para ativar o microfone, professor. Pedi para ativar o som. Eu ativei o som. Pronto, tá agora. Tá. Ok. Bom, eu vou passar os slides, né? Eu estou falando ainda sobre a introdução geral, né? Então, vários experimentos, quer dizer, na realidade, experimentos não, eu diria observações, né? Sobre o gamma ray burst, né? Que tem uma energia que está fora da previsão, fótons na região de TeV, etc., etc., né? E alguns desenvolvimentos teóricos, né? Sinalizam a possibilidade de que a relação de energia, né, que a gente tem na relatividade geral, na relatividade restrita, né, quadrado igual a P quadrado mais M quadrado, né, fazendo C igual a 1, ela possa ser modificada, né, de tal modo que seja introduzida uma escala de comprimento ou uma escala de energia nessa relação. Então, a Melino Camélia e outros colaboradores, eles têm estudado, né, exaustivamente essa questão, e eles propuseram uma modificação, né, na relação de dispersão da relatividade restrita, né? Eles chamaram essa relatividade restrita modificada de Double Special Relativity. E, a partir daí, propuseram uma teoria da relatividade, uma modificação, né? Não é alternativa, é uma modificação da teoria da relatividade geral, em que as métricas, elas dependem de um conjunto de funções, quer dizer, as funções são escolhidas, tem uma motivação para escolher as funções. De modo que, ao invés de ter uma métrica, a gente tem um arco-íris de métricas. Um arco-íris por quê? Porque aparece uma função, né, nos coeficientes métricos que depende da relação entre a energia da partícula e a escala de energia que eles introduziram, né, a partir da introdução da escala de comprimento, que é a energia de Planck, né? Então, isso é o que eles chamaram, né, de Rainbow Gravity. Tem um artigo que é quase um review
né? Foi publicado em 2004 no Classical and Quantum Gravity, em que ele trata dessa construção da Rainbow Gravity, né? Bom, então agora eu vou entrar propriamente no trabalho. Eu falei mais ou menos da motivação geral, né? Eu vou falar da motivação específica, né? Então, nós vamos admitir essas correções, né? Vamos considerar essas correções introduzidas por essa modificação na relação de dispersão, né? Sobre a equação de estado, na realidade, sobre o parâmetro da equação de estado. E nós vamos considerar a métrica de Kizelev, depois eu vou falar um pouco sobre ela, e no lugar do fluido, tipo quintessência, ou Fenton, ou outro fluido exótico que Kizelev considerou, a gente vai particularizar para um caso que também está previsto, né, comporta na métrica de Kizelev, que corresponde a uma radiação, ao campo eletromagnético, né, a radiação. Então, a gente vai usar essa modificação, a relação de dispersão modificada, e construir essa solução de Kizelev, né, deformada, né, mas, particularmente, a gente vai considerar nessa classe de soluções de Kizelev, a que nos fornece a de Reichenau. Então, tem um campo eletromagnético, tem radiação. E nós vamos estudar alguns aspectos, poucos, é verdade, da termodinâmica, não é? E eu não vou apresentar todo o resultado, né? Essa abordagem alternativa eu não vou fazer, né? E vou apresentar as conclusões, tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma repetição do que eu falei, né? Alguns formalismos que abordam o problema da quantização do campo apresentam, numa dada aproximação, métricas efetivas que têm uma dependência na energia. Na verdade, isso não é tão antigo, né? Dos anos 2009, 2015, etc. Várias pessoas em diferentes contextos, né? No contexto de modelos análogos, etc. Bom, essas propostas conseguem ser unificadas no ansatz geral com aplicações fenomenológicas chamadas Rainbow Gravity. Mas, na realidade, o ponto de partida para a formulação da Rainbow Gravity não são essas formulações, né, que são citadas, esses artigos que são citados aqui, né? Tem uma motivação do ponto de vista observacional, digamos, desses gamma ray bursts e os fótons ultra energéticos, e do ponto de vista formal, né? Bom, então, uma relação de dispersão que a gente pode adotar é essa, né? É a proposta de Giovanni, Smolin e Magueijo, né? Então, F e G são funções, né? São funções que dependem da relação entre E EP. EP é a energia de Planck, né? E é a energia da partícula, né? Bom, na realidade, a gente pode fazer esse mapeamento no espaço dos momentos, né? E escrever a relação. Infelizmente, eu não coloquei os números, né? Fica... Mas essa que está circulada com verde, né? A gente pode escrever, né, dessa outra maneira, né? Logo no retângulo abaixo, indicando o mapeamento, né? Esse mapeamento U. Bom, a gente pode também construir um conjunto de referenciais locais, de tetradas, né? E reescrever a relação de dispersão M quadrado da maneira que está aqui nesse terceiro retângulo. Uma métrica efetiva, né, que vai ser vista, né, entre aspas, né, por uma partícula nessa geometria,
é dada exatamente por essa relação. Então, a métrica, ela é ela depende da relação entre a energia da partícula e a energia de Planck. Bom, eu esqueci de falar que, na realidade, essa relação primeira que está mostrada aí, a relação de dispersão modificada, obviamente, essas funções F e G, elas devem atender uma condição de que, no limite, quando a energia da partícula é muito menor do que a energia de Planck, né, essas funções devem ir para 1, para a gente reobter a relação de dispersão da relatividade especial. Né? Isso aqui é a relação de dispersão na Double Special Relativity, né? Considerando que existe uma escala de energia, né? E essa escala de energia é a energia de Planck. Bom, então nós construímos uma solução. Bom, se a gente pegar F e G e fizer iguais a 1, na realidade a gente tem a expressão da métrica de Kiselev, tá, o A está dado aqui abaixo, e o T é a tensão energia momento. Né? Esse ômega é um parâmetro da equação de estado. O ômega é a pressão sobre a densidade de energia. Bom, em 2003, Kiselev obteve essa solução em termos do parâmetro ômega, né? Vejam que aparece o terceiro termo, essa constante que está ligada a esse fluido, né? Que pode ser exótico ou não, e o ômega é o parâmetro da equação de estado. Né? Bom, quando lá na solução de Kiselev, na realidade, a densidade de energia, né? Que está no lado direito desse retângulo verde que estou mostrando, né? Não tem a função G. Né? A função G, né, aparece no contexto da Rainbow Gravity, né? Da teoria modificada. Então, vejam que tem uma coisa interessante aqui, é que o epsilon, né? O epsilon, eu acho que está dito em algum lugar, mas se não estiver... Ah, tá. Aqui, nesse quadrado, o primeiro retângulo, aliás. O epsilon é E sobre EP, tá? Então, vejam que nessa relação para ρ, nessa expressão, na realidade, né, para ρ, né, que no caso de Kiselev, o G é igual a 1, né, e na solução que nós obtivemos, aparece o G na expressão para a densidade de energia, é como se nessa expressão a gente pudesse considerar um ômega efetivo, né, um parâmetro da equação de estado efetivo, incorporando o G, e que o significado disso seria que o ômega é uma quantidade que depende da temperatura, por exemplo, ou da energia, né? Ou da energia da partícula, a relação entre a energia da partícula e a energia de Planck. Bom, quando o ômega é uma constante, né? A gente está no contexto de Kiselev, a gente tem essa expressão para o A, do último retângulo. Né? Vejam, então, Kiselev obteve essa solução no contexto do que ele chamou de quintessência. Né? A quintessência é para um determinado valor do parâmetro ômega, é menos 2/3. E para ômega igual a menos 1/2, corresponde à constante cosmológica. Né? Então, nós investigamos, né, o papel que tem a função Rainbow G nesse ômega efetivo, que agora passa a depender da temperatura, né, e quais as consequências dessa modificação no parâmetro da equação de estado. Então, nós contamos o número de estados, né,
com o momento entre P e P mais dp, através dessa expressão que está dada no primeiro retângulo. Então, se a gente usa a relação entre P e ρ, né, na definição de ômega, mas agora a gente tem uma dependência na temperatura ou na energia, né? Então o ômega de T passa a ser dado, ômega não é a constante, não, mas é um ômega de T e ele é dado por esta expressão que está no retângulo verde, né? E, bom, escrito em termos daquelas funções, né? Essa contagem, o N de P dp, né? É dado em termos dessas funções FG, né? E de suas derivadas, né? Bom, esse tipo de correção, ele já foi considerado na cosmologia primordial, é um trabalho que foi feito por Amelino Camélia e outros, mas a gente, então, isso aqui a rigor não é que está nesse retângulo verde, não representa uma novidade, digamos, mas não tinha sido aplicado ainda um objeto astrofísico, né, no contexto de buracos negros, por exemplo, né? Então, o que nós fizemos nesse trabalho, quer dizer, do ponto de vista do trabalho em si, é relativamente simples, né? As dificuldades são mais do ponto de vista matemático, digamos, que algumas equações a gente não consegue resolver analiticamente, alguns resultados são obtidos numericamente só. Bom, então nós consideramos algumas funções, Rainbow, por exemplo, esta função e esta outra função, foram 3 casos que nós consideramos. Na verdade, a gente considerou esses casos por uma questão de conveniência. Tem outros casos também, né? Cada uma dessas funções tem uma justificativa para a sua escolha, né? Umas dão um resultado muito bom na previsão, por exemplo, de gamma ray burst, que é essa primeira. Essa segunda, eu não lembro em que cenário ela é usada, mas essa última é em loop quantum gravity, né? As previsões de loop quantum gravity casam bem com as previsões feitas no contexto da relatividade, quando a gente considera esse tipo de correção. Bom, para cada uma dessas funções, a gente tem, usando uma certa aproximação, a gente tem um ômega, né, de T, né, que tem uma dependência, né? Vejam que, em todos os casos, o ômega de T é 1/3, né, mais um termo que é proporcional a T sobre TP, né? Ou a potência 2, no primeiro caso, no segundo caso a potência 2, mas com diferente coeficiente numérico, e no terceiro caso a potência 4, né? T4 sobre TP é 4. Isso significa que no regime, né, de baixas temperaturas, bem distantes lá da escala de Planck, a gente volta para o ômega de T constante igual a 1/3, né? Então, o que foi feito, né, foi, a partir dessas expressões do ômega, analisar o comportamento da energia em relação à escala de energia, né, escala de Planck e da densidade, para esses diferentes cenários, né, para essas diferentes escolhas das funções Rainbow, né? E aqui, né, o caso dessa curva laranja, né, corresponde à primeira escolha que nós fizemos, né? Essa primeira escolha, né? A curva azul corresponde à segunda escolha, né? E a curva preta pontilhada é essa terceira escolha. Vejam que nessa primeira escolha, né, essa curva laranja, ela tem um limite, né? A relação E sobre P vai até 1. Né? Mas essas outras curvas, né, a energia versus o momento, comparado com a escala de Planck,
elas crescem sem um limite. Essa curva do lado direito, né, nós temos uma figura agora da frequência, do parâmetro da equação de estado em relação à temperatura referida à temperatura da escala de Planck, né, TP. Bom, esses são os resultados. Deixa só um minutinho, Bom, então, aí a gente pode fazer os limites apropriados, né? T sobre TP muito maior do que 1, etc., etc., e ver qual é a dependência dessas grandezas. Então, não é? Tem uma dependência, né? Tanto da energia com a densidade, ou da densidade com a energia relacionada à escala de Planck, como um parâmetro da equação de estado, né? Bom, então a gente pode, visto o comportamento do parâmetro da equação de estado, a gente pode fazer um pouquinho de termodinâmica, né? E a gente vai considerar os casos de radiação, né? Esse diagrama aqui, né, mostra um mapa, né, um mapeamento, que leva Kiselev em Heisenostrom, né? Quer dizer, quando a gente faz I igual a 0 e faz o ômega constante, né? O ômega é constante igual a 1/3. Bom, mas Kiselev a gente pode introduzir a relação de expressão modificada e levar em Heisenostrom modificado, né? E foi isso que nós fizemos. Então, nesse Heisenostrom modificado, né? A partir do Kiselev, né? Nós temos que o A, aquele coeficiente, né? O A de R é dado por essa expressão. Vejam que em Kiselev, a obtenção de Heisenostrom a partir de Kiselev, lá o ômega é constante igual a 1/3, e esse terceiro termo da expressão do A de R fica exatamente Q quadrado sobre R quadrado, que é a expressão para a solução de Heisenostrom, né? Mas agora, o ômega, né, que aparece na solução de Kiselev, a equação de estado, o parâmetro da equação de estado, ele não é mais uma constante, ele tem uma dependência com a temperatura, né, devido à introdução dessa escala de energia, né, Bom, a gente pode definir uma temperatura Hawking, né? Essa temperatura Hawking, né, que é a temperatura, né, desse fluido de fótons, né, radiação, né? Então, a gente está considerando uma configuração em equilíbrio, né? Então, a gente pode identificar essa temperatura, né, com a de um fluido de fótons, né, pensando na emissão da radiação Hawking desses fótons, né? E por esta expressão, vejam que a temperatura ela vai depender das funções Rainbow, como era de se esperar, né? E se a gente considerar o primeiro caso, né, que significa escolher aquela primeira função, a temperatura, bom, aqui é álgebra, né, mostrar as expressões, mas a gente vai analisar um pouco essas expressões, né? Então, essa temperatura do fluido, né, de radiação que cerca o buraco negro, né, é dada por essa expressão, né, que a gente identifica como a temperatura dos fótons, né, desse fluido de fótons que são emitidos, né, via radiação Hawking, né? Vejam que no denominador aparece
um EP, né? Aparece a escala de Planck, e aparece 1 menos alguma coisa, né? Várias expressões. Esse R+, não está dito aqui, mas o R+, é o horizonte de eventos, né? E, obviamente, dado esse resultado, a gente tem mais ou menos claro que a gente tem que impor restrições sobre esses valores para que a gente tenha um resultado positivo para a temperatura Hawking, né? Porque aparece 1 menos essas quantidades aí, né? Bom, então, se a gente pegar a temperatura, né, usando a expressão anterior, deixa eu ver, onde foi? Isso aqui é a expressão da temperatura Hawking, mas a gente pode, na realidade, pode separar, fazendo uma aproximação, né, essas temperaturas num termo que corresponde à temperatura na relatividade geral e um termo que vem devido à modificação na relação de dispersão, né? Esse termo que aparece o TP. No TRG, que é a temperatura na relatividade geral, não aparece a temperatura de Planck, não é? Porque lá não existe uma escala de energia, né? Não existe uma escala de comprimento, né? E onde a temperatura... Não, mas aqui aparece uma temperatura... Não, mas no limite... por que isso? Ah, não, desculpa. Não aparece a dependência logarítmica, né? É porque esse termo aqui é um termo logarítmico que aparece em alguns contextos, é verdade. Então, aparece essa temperatura que, na realidade, no limite, quando num determinado limite, esse termo de temperatura de Planck vai para zero, né? Agora, a diferença, na realidade, está nesse termo logarítmico, né? Que não aparece usualmente, né? Bom, então, a gente fez um gráfico, né, da temperatura pelo raio do horizonte, né, e mostrando a dependência da temperatura, né, com o horizonte, para Q igual a 1, P é índice P, né, é energia de Planck. Essa linha azul, a tracejada, descreve a relatividade geral, tomando ômega igual a 1/3, né, que é o Heisenberg, Zelev. EP, claro, no contexto da relatividade geral, EP é considerado muito grande, né, infinito. A curva vermelha pontilhada é o resultado usual da Rainbow Gravity, com ômega igual a 1/3, e esse sólido é o resultado, levando em conta a dependência da contagem do número de estados com a temperatura, né? O resultado que ele obteve. Bom, do ponto de vista... a gente não fez esse gráfico na determinada escala e, de fato, a gente não investigou exatamente qual a diferença entre o nosso resultado e o da Rainbow Gravity usual. Aparentemente, os resultados são praticamente os mesmos, né? Há uma pequena diferença, mas a gente não chegou a investigar o quão diferentes eles são. Pelo menos nessa escala que foi feita, parecem ser muito próximos, muito próximos, né? Bom, e aí outras quantidades, né? A gente calculou como a entropia, né? A entropia na relatividade geral usando a relação de dispersão modificada, né? E, mais uma vez, a gente tem essa expressão, tem um termo logarítmico. Na teoria na expressão para entropia na relatividade geral, a gente tem um termo logarítmico também, né? Que aparece. E tem a escala de energia, né? A escala de energia de Planck, né?
Bom, repetindo, né, esse roteiro de cálculos, né, e usando as outras escolhas para funções Rainbow, né, a gente calculou a temperatura também, né, verificou a dependência da temperatura com o raio de horizontes. Aqui os resultados são bem próximos, né? E, bom, tem uma pequena diferença aí, mas a gente teria que ver em escala o que é que significa essa diferença. No terceiro caso, também há correções na temperatura, da mesma maneira que no caso anterior. Claro que quantitativamente é diferente, né? Mas qualitativamente aparece. E o gráfico está dado aí, são bem próximos, bem, né? E em quarta ordem, né, aparecem as correções logarítmicas, né? Então nós temos esse resultado para a entropia, né, com as correções. Bom, tem uma abordagem alternativa que eu não vou falar sobre ela, tá? Eu vou pular e vou passar para... São cálculos também, acho que não vale a pena falar sobre isso. A referência está na apresentação, né, que a comissão organizadora vai disponibilizar, então quem quiser pode, né, olhar o artigo com mais calma. Bom, então, quais são as conclusões? Nós encontramos a métrica de Kizelev corrigida pelas funções Rainbow. Na realidade, foi isso que fizemos, de fato, para uma situação geral, né? Porque a gente não particularizou de início para ômega igual a 1/3, que daria, a partir de Kizelev, né, a solução de Reichenau, né? A gente fez para um caso geral. Usou as funções do Rainbow, né, os efeitos da função na modificação do parâmetro da equação de estado, e a partir daí a gente obteve uma correção que no artigo está chamado, está dito correção quântica, né? Mas na verdade a correção quântica de soluções, né, de buracos negros tem outro sentido originalmente, né? Bom, para o caso de um fluido de radiação, como fonte das equações de campo, consideramos o efeito das relações de dispersão modificadas, aqueles 3 casos, no parâmetro da equação de estado, né? Quer dizer, do ponto de vista de cálculo, né, são cálculos, digamos, rotineiros, né? Não necessariamente simples do ponto de vista da realização deles, né? Definimos as correções que aparecem na métrica do buraco negro com carga, né? Quer dizer, na métrica de Reichenau, através dessa proposta fenomenológica, né, de fazer essa contagem dos estados, levando em conta a relação de dispersão, né, que, no fundo, tem na realidade, tem uma motivação fenomenológica, né, essa construção da double spatial relativity. Bom, estudamos a termodinâmica, né, não totalmente, né, a gente calculou a temperatura, calculou a entropia, e mostrou, né, como é que essa dispersão, que tem origem fenomenológica, né, e as suas expressões não são necessariamente fenomenológicas, né, mas, enfim, elas afetam, né, são afetadas, né. E nessas conclusões, né, nesses resultados, nós separamos a contribuição puramente da Rainbow Gravity, né, dos efeitos das relações de dispersão modificada. Separamos também, né, a contribuição que vem puramente da relatividade geral, né? Então, é um trabalho, digamos, a proposta em si é simples, né? As ideias envolvidas, o resultado não são necessariamente, como nós vimos, não são analíticos, né?
mesmo para o parâmetro da equação de estado, a gente tem que fazer algumas aproximações para poder ter um resultado. E a nossa ideia foi usar essa proposta da métrica Rainbow, né, a métrica arco-íris, e investigar alguns aspectos da termodinâmica de um buraco negro, né, imerso num banho de fótons, né, em radiação. Tá? Bom, é isto que eu tenho a dizer e podemos ir para a sessão de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Obrigado. Pois não, vamos bater palmas aí pela apresentação do professor. Tá. Os caras não estão podendo desativar o som, não? Pede para todo mundo ativar, vai. Tem que pedir. Agora sim. Eu tenho uma pergunta. Sim, pois não, Sérgio. Professor, o senhor mostrou aí essa dependência do parâmetro de estado. Da equação de estado. Em função da temperatura, e vocês usaram a distribuição de Bose e Einstein. Vocês estão supondo que o fluido é um fluido de fótons. É um fluido de fótons. É possível fazer algo do gênero com fluido de fermions e aí usar outra distribuição lá de Fermi-Dirac? Em princípio, sim. Em princípio, sim. A gente escolheu fótons, né? Certo? A gente escolheu. Agora, bom, como incorporaria isso, né? Porque quando a gente escolheu fótons, a gente casou, digamos, essa escolha com a solução de buracos negros, né? Um campo eletromagnético, né? O Heisenberg. Né? Ah, sim. Então, teria que ver como fazer, como introduzir esses férmions, né? Porque aí esses férmions seriam introduzidos como uma fonte extra, além da fonte de fótons, né? Se for o caso de Heisenberg. Mas a gente pode considerar outras soluções, né? Que não Heisenberg, né? Entendeu? Mas teria que ver como fazer isso. Mas, em princípio, né? Você pode colocar o buraco negro imerso em qualquer gás, né? Ou de bósons, ou de férmions, ou de... Mas no nosso caso, há um casamento entre a métrica e a escolha do fluido que está envolvendo, né? No qual está imerso esse buraco negro. Mas, em princípio, pode. Beleza. Talvez tenha alguma dificuldade para fazer isso. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Marconi? É o Francisco. Ah, Francisco, Chico. Tudo bom, professor? Tudo bem, como é que vai você? Estamos indo, tranquilo. Professor, é só uma curiosidade que eu vi. Nas componentes da métrica dos buracos negros aí que eu vi, há sempre na maioria dos exemplos, eu vi um expoente, né, com dependência na equação de estado, né? O do ômega, né? Isso acontece também na cosmologia, né? A gente sabe que as soluções de cosmologia, né, você pode escrever em termos do modo geral, você pode escrever em termos do ômega, né? Que aí, quando o ômega é zero, é matéria, quando o ômega certo. Né? Aí eu queria saber o seguinte, se houve uma influência, né, dessa coisa de cosmologia, né, para a criação dessa Rainbow Gravity, ou é só uma coincidência mesmo? Não, de cosmologia eu creio que não. Tanto quanto eu saiba, não. Na realidade, a motivação primeira, do ponto de vista observacional, foram os gamma ray bursts e os fótons altamente energéticos, né? E não existe uma explicação para esses fótons, a não ser que em alguma escala de energia que eles são gerados, a simetria de Lorentz seja quebrada, etc. E foi a partir daí que se pensou, né, em formular uma relação de dispersão que incorporasse uma outra escala,
não é? Uma outra escala uma outra escala, né? A escala de energia, por exemplo, para você falar em quebra de Lorentz lá naquela escala, né, de energia, né? Então, eu acho que a motivação inicial, tanto quanto eu saiba, não tem a ver com cosmologia, não. Veio dessas observações astrofísicas, né? E também do ponto de vista formal, teórico, dessas propostas de formulação da quantum gravity, né? Loop quantum gravity, strings, etc, etc, né? Não comutativa e tudo mais. Eu acho que tem duas motivações, uma do ponto de vista observacional, astrofísica, e a outra formal, teórica, do ponto de vista da formulação dessas propostas de Rainbow Gravity. Mas a cosmologia eu acho que não passa nessa... Não teve influência, pelo menos que eu saiba, não. Uma outra pergunta, se me permite. Sim, claro. A questão das correções logarítmicas, né, da entropia, né? Geralmente é uma assinatura clara, né, de quantização, né, da gravitação, né? Eu perdi, eu acho que os fatores que geralmente multiplicam essa parte logarítmica tem a ver com os spins, né, das partículas envolvidas, né? Eu não sei se nesse caso isso é recuperado ou não. Eu digo assim, o fator que multiplica o logaritmo, né, da entropia é sempre assim, o número de partículas com spin 1, mais número de partículas com spin 0, mais número com... Entendeu? Geralmente pelo menos no contexto que eu vejo de teoria de gravitação, de Majumdar, né, e Karu, né? Eles fazem isso, né? Eu não sei se aqui também aparece uma relação desse tipo, né? Porque seria interessante. A gente considerou fótons, né? Você diz o banho de fótons, mas as correções, sim, mas nas correções, sim, que você identifica, né? Com diferença. Em geral, eles consideram para vários tipos de partículas, né? E é simplesmente uma soma. Se você tiver fótons, férmions, aí geralmente é uma somatória, né? Dos graus de liberdade. Certamente apareceria. Essas expressões da entropia com esse termo logarítmico, é isso que você diz? Isso. Deve ter um peso para cada tipo de partícula, né? É o que você está dizendo, não é isso que aparece na cosmologia? Em cosmologia que aparece, não? Na gravitação. Sim, na gravitação. Sim. Deve aparecer. A gente deve recuperar, sim. Célio, mais alguma pergunta? Sei se a audiência tem aí. Bom, então... Estou tentando ver aqui. Tem estudante de graduação assistindo? Eu acredito que sim. Tem, sim. Estou confirmando aqui. Porque eu tava pensando aqui que vocês utilizaram aí a métrica de Kizelev, que ela tem é muito parecida com aquela outra que a gente está investigando, inclusive agora, que é aquela que envolve quebra de simetria com um campo de Calbi-Ramon. Sim. Que elas são... E com fluidos também, são formalmente muito parecidas. Formalmente... E era possível trabalhar também nesse contexto, né, de quebra de simetria com Calbi-Ramon e introduzir também essas relações de dispersão, e aí você teria duas contribuições de quebra de simetria, né? Uma no nível mais fundamental aí, outra... Pode sim. A gente pode trabalhar essas soluções de Calbi-Ramon, né? Falando daquela de Bumblebee, Não, Bumblebee não, é outro. Não, Até mesmo as duas possibilidades, né? Porque tem duas classes de soluções, né? Uma classe solução polinomial, outra classe solução logarítmica, né? Isso. E as duas poderiam ser consideradas, né? Nesse mesmo cenário.
nesse mesmo cenário. Beleza. E lá a gente tem também, bom, na realidade aí consideraria apenas uma, né? Uma classe para obter uma solução que mapeasse raios de Nordstrom na que nós queremos com o ômega dependendo da temperatura, né? E aí repetir esse procedimento. Pode fazer, sim. Sem dúvida. Ok. Bom, então agradeço Bom. a vocês, a audiência, e continue com esse sucesso aí no evento. Amanhã eu irei participar um pouco mais, tá? Ok. Valeu, professor. Vamos lá, Ok. pessoal. Agradecer. Vou parar a gravação, viu? Posso parar? Pode. Pode. Parei. Vou parar, espera aí.